Estamos de volta e chegamos à última entrevista da tarde. Nosso convidado é José Roberto Chiarella, advogado, mestre em Relações Internacionais do Trabalho, pós-graduado em Direito Digital e Telecomunicações e membro efetivo da Comissão Especial de Direito Digital e Compliance da OAB. Boa tarde, seja bem-vindo da OAB São Paulo, né? Tudo bem, Cláudia. Boa tarde aos teus telespectadores. É sempre um prazer estar aqui e acompanhar o seu trabalho, né, que é informativo e excelente. Muito obrigada. O que envolve o direito digital? Para a gente começar, né? Direito digital, ele, na verdade, é multidisciplinar, não é? Quando a gente fala em direito digital, nós trouxemos ali o Marco Civil da Internet, que é um direito que normatiza as relações que são estabelecidas através dos meios digitais, todos eles. E aí vieram agora, com a lei que já entrou em vigor, a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós somos digitais, nós estamos atuando de forma digital. Então, na verdade, o direito digital ele é um compêndio de todos os outros, de forma multidisciplinar, e algumas regras que efetivamente já existiam, só que elas vão ser acompanhadas agora através de um direito específico, de uma regra específica, voltada para todos os outros direitos, como direito penal, direito civil, direito tributário, nós estamos falando em criptomoeda, tudo isso está envolvendo. Então, veio o chamado direito digital para normatizar essas relações. Agora, doutor, dentro desse seu universo, né, do seu trabalho, quais os problemas mais comuns, assim, furto de dados, sites falsos, né, para ludibriar o consumidor, o que mais existe de problemas? Olha, a gente costuma dizer que a tecnologia, tudo que ela cria de problema, ela tem a solução, não é? É ali mesmo que está. Mas a essência, Cláudia, é a educação. Quando a gente vê se utilizar, nós estamos falando em todos os meios, né? As redes sociais, nós estamos falando de internet das coisas, nós estamos falando de inteligência artificial. Tudo isso, ela vem num crescente extremo dentro das relações digitais, de tudo aquilo que nós estamos falando. Vem a Lei Geral de Proteção de Dados para dar uma segurança jurídica e normatizar. Mas o que se tem de mais? Calúnia, injúria, difamação? Tem. Fraude contra grandes empresas? Tem. Fraude bancária? Tem. Fraude através do WhatsApp? Várias. Ultimamente, recentemente, muito grande. Nós estamos falando no número excessivo. Aí, por conta da Covid. Na verdade, hoje todo mundo põe todas as nossas mazelas na conta da Covid. O que aconteceu? A Covid nos fez ficar em casa. Então, quer dizer o quê? O isolamento social é pertinente, devido e deve ser obedecido. E aí, nós somos seres relacionáveis. Qual foi a forma que nós temos para nos relacionar? Digitalmente. Que é saudável. Deixa de ser saudável quando eu começo a me utilizar do meio de forma exacerbada e deseducada. E o que é deseducada? Vou te dar um exemplo, para facilitar aos telespectadores. O uso do WhatsApp, por exemplo... Muita gente até esquece que o WhatsApp é rede social. Rede social. O YouTube, rede social, o WhatsApp, rede social, Facebook, obviamente, Instagram. Tudo isso é para nos relacionarmos nesse sentido. Mas, olha que coisa curiosa. Ninguém sabe que dentro do próprio WhatsApp existe configurações para você zelar uma autenticação em 2 fatores. O que é isso? Isso é para lhe dar maior segurança. O próprio WhatsApp oferece isso para você de uma forma simples, fácil. É só você chegar lá e fazer. Há ainda o próprio YouTube, nessa rede social, que ajuda você a ter práticas que lhe garantam a segurança. Mas o que nós temos visto? O comportamento humano, ele vem se distorce de quando a gente precisa usar a ferramenta de forma saudável, né? Eu coordeno também um colégio aqui em Santos, né? Particular. Sim. E nós estamos há muito tempo de forma remota, usando plataformas, que foi o grande momento de todos se readaptarem. Foi saudável para aquele momento.
Não foi o mais importante, mas foi saudável. Mas para colocar uma plataforma dessa em um sistema remoto, que é diferente do aula EAD, né? É ao vivo, com o professor lá, dá condição da família ter segurança do acesso aos seus filhos. Sim. E isso também estava lá com uma preocupação de só poder acessar quem tinha seu login e sua senha. Todos esses aparatos tecnológicos, há uma preocupação e quem coloca isso à disposição é responsável, está na lei. É porque muitas vezes o aluno estava assistindo e a família inteira também estava assistindo. Ainda bem, né? Porque conseguimos ter alguém que avaliasse o trabalho do professor de forma positiva, né? Então, agora também se a aula não foi boa, professor, só tem que melhorar, porque aí ficam à vista de todos, né? Mas aí, voltando a essa temática mesmo, de como nós devemos lidar com as redes sociais, nós chegamos num estágio da rede social que é interessantíssimo, né? Todas essas, a inteligência artificial, a internet das coisas, a indústria 4.0, tudo isso está somado, tá certo? E o que nós nos deparamos? As grandes empresas estão voltadas agora para a humanização das relações. Mesmo eu trabalhando em home office, mesmo trabalhando em Anywhere Office, que hoje a temática é o Anywhere Office, eu trabalho em qualquer lugar e não importa o tempo que eu faço no meu trabalho, importa o resultado que eu dê, tudo isso vai tratar da humanização. Tanto que as escolas, desde o infantil, lá do comecinho, né, a gente chama desde do pequenininho, né, até o mais velho, eu tenho que restabelecer as capacidades e as habilidades socioemocionais. Aí entra a humanização. Você vai ter que aprender muito mais lidar com pessoas do que só com a tecnologia. A tecnologia não pode afastar as pessoas, ela não é desassociada disso. Muito pelo contrário, ela traz as pessoas para perto. E essa oportunidade que nós temos é através de regramento mesmo, das regras que nos colocam essas facilidades. Muita gente ainda pensa que rede social, internet, é terra de ninguém, né? Então pode ofender, pode falar o que vem à cabeça. E não é assim, hoje em dia tem até recursos para as pessoas se defenderem desse tipo de acusação, de acusações que não têm fundamento, né? Para informativo mesmo, né? Qualquer pessoa que se sinta caluniada, difamada, ela vai fazer um print daquilo que ela entendeu que foi uma ofensa, faz uma ata notarial, que a gente chama, aí no cartório de notas, ele vai printar aquilo, vai escriturar aquilo que printou como um documento de prova incontestável de que aquele fato ocorreu, e qual é o URL, né, que é aquele endereço que vai em cima para a gente saber o destino e pedir depois. O Marco Civil da Internet, ele diz que... o que preconiza o Marco Civil da Internet? Foi de 2014 esse marco, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para aprimorar o Marco Civil na proteção dos dados. Mas quando eu falo aqui, nessa situação de calúnia, de injúria, de difamação, que a pessoa vai se defender e vai buscar isso, a lei diz o seguinte, preconiza, a internet é livre, nasceu livre, deve permanecer livre. Mas, para que eu obtenha informações, eu tenho que quebrar esse sigilo. Então, só através de ordem judicial. Aí eu tenho que judicializar. Quando tem conotação sexual ou envolve menor, aí não precisa judicializar. Aí eu já peço direto, bloqueio informações e a operadora é obrigado a guardar esses dados. E aí vem a Lei Geral de Proteção de Dados. O que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Na verdade, o que acontece com a lei? Ela cria uma segurança jurídica, ela dá a condição de você normatizar e tornar uma prática para proteger dados. No próprio artigo de lei, no artigo 5º, que é da Lei de Proteção, no inciso 1º, trata de dados pessoais. Entendi. Bom, mas o que é dado pessoal, né? Dado pessoal que vem da pessoa natural, identificada ou identificável. Olha que termo interessante, eu tenho que identificar. E aí quais são? O seu cadastro, sua profissão, a coisa começa a se complicar, seus interesses por consumo, os perfis que você segue, as curtidas que você dá, tudo isso tem que ser protegido. Aí o inciso 2º dessa própria lei trata de dados sensíveis.
que vai um pouquinho mais além. O que são esses dados sensíveis? Para vocês nos entenderem aqui. É aquilo voltado para a minha origem étnica, a questão racial, os dados da minha filiação partidária, da minha vida sexual, das minhas preferências, tudo isso também protegido pela própria legislação, pela Lei Geral de Proteção de Dados. Nós estamos falando em pessoas naturais. Agora, quem tem que proteger? Quem colhe esses dados? Quem? Colégio, sim. Sabe aquele contrato de clique que a gente chama, que ninguém lê, que fala para você continuar, você dá aceita aqui os termos, todo mundo vai lá e aceita? Se chama contrato de clique. Esses termos estão dispostos lá. Mas tem algo que nos tranquiliza, porque aquilo que vai além do Código de Defesa do Consumidor se reverte a favor do consumidor. Ok, muito obrigada, doutor José Roberto. A gente nem vai conseguir encerrar com a música, porque as informações foram muito valiosas. Eu vou convidá-lo para voltar novamente ao nosso programa, pelo convite, tá bom? Viu? Obrigado. Muito obrigada a todos pela audiência e até a próxima terça. Live Santa Portal com Cláudia Duarte. Apoio Blumed Saúde.